Os Samurai da Acupuntura, vamos falar hoje sobre o Wenbin, que seriam os 4 estágios da doença. Os 4 estágios da doença. Para que a gente tem que saber isso? Se você entender que a energia, a patologia, ela tem um movimento linear para se manifestar, você começa e você vai jogar isso depois para os órgãos e vísceras, né? Se a doença ataca o pulmão, como é que ele começa atacando o pulmão? Ele tem uma sequência. Então, é como se você entrasse numa casa. Você sempre vai entrar pela porta da frente, você não vai entrar na sala, né? Então você tem o átrio, tem as outras partes da casa, né? O salão principal, né? Então, o Wenbin é o estudo das 4 doenças. Qual seriam os 4 estágios? Primeiro, ele ataca o Qi. Depois, ele ataca o Yang. Depois, ele ataca o... Deixa eu só ver aqui. O Ying. Seriam os líquidos, né? Jin, E, Ying. E, por último, o sangue. Alguns colocam diferente. Ao invés de colocar o Qi, ele põe o Wei Qi, ou energia defensiva. Depois, ele colocaria o Qi. Então, vamos colocar Qi Yang. Eu estou misturando aqui a terminologia meio que para bater as duas teorias numa só. Mas seria a camada superficial, depois a parte mais de, vamos falar assim, de movimento. Já explicando, vai entender. O terceiro é a parte de líquidos e o sangue. Digamos que a doença foi para o fígado. Primeira coisa que você vai perceber na manifestação: a energia defensiva, o Wei Qi, ou Qi superficial, a primeira camada do órgão físico. Então, a primeira coisa que ele vai ter uma deficiência do Qi. Vai ter uma deficiência do Qi. Qual que seria aqui um ponto de acupuntura para se tratar a deficiência do Qi do fígado? A gente poderia colocar o F3. Que ele movimenta o sangue, né, a energia do fígado, ele evita estagnações. Depois que o Qi o Qi perde força, depois nós teremos a deficiência do Yang. Como eu sempre falo, qual que é a diferença do Qi e do Yang? Os dois são energia, os dois seria a mesma coisa. Porém, lembra do fio elétrico, quando a energia elétrica passa pelo fio, isso seria o Qi. Ele dá o movimento da vida e vai fazer o aparelho lá funcionar. O atrito do Qi sobre o fio, né? Quando o Qi passa pelo corpo, ele gera um atrito. Esse calor é o Yang. Então você sabe que se a pessoa tem o Yang bom, é porque tem um volume de Qi ali passando suficiente para fazer funcionar o que tem que ser funcionar. Se ele tiver muito Yang, um hiperaquecimento do Yang, né?
Então vamos lá aqui. Então ele pode ter deficiência do Yang, né? Vamos pôr assim, tem que pôr, não tem jeito, do Yang Qi. Então ele vai ter uma deficiência do Yang. Então aqui o que você vai ter? Uma hipofunção, não é isso? Porque não tem energia. Digamos que você esteja lá um bonequinho para girar lá, alguma coisa. A energia está baixa, né? O Qi já ficou fraco a ponto de não mais dar essa capacidade vital. Então vai dar hipofunção, vai dar letargia, essas coisas. Se tiver um excesso de Yang, um excesso de Yang Qi, o que vai acontecer? Vai esquentar o fio, vai hiperaquecer. Então, a pessoa vai ter sintomas de hiperfunção, hiperatividade, irrequietação, euforia, agitação. Então você tem que entender que tudo aqui ainda está na camada do Yang, segundo nível. O terceiro nível são dos líquidos orgânicos. Então aqui, a pessoa, se for o Yang Qi, ele vai ter um excesso de líquidos. Vamos por líquidos. Se eu não tenho o Yang Qi para mover, para aquecer, então vai começar a haver estagnações. Haverá excesso de líquidos no corpo. Certo? E se houver muito Yang Qi, muito quente, o que acontece quando está muito quente? Desidrata. Então haverá secura. Haverá deficiência de líquidos. Vulgo secura. E aqui vai ser edema. Entendeu o raciocínio? Só que isso é uma progressão. Começou com deficiência do Qi, foi para alteração de Yang, foi para alteração dos líquidos orgânicos. Se isso continuar, se houver muito acúmulo de líquidos e aqui houver um resfriamento, lembre daquilo que a gente falou, da água parada. A água parada, ela é fria, e o que vai acontecer com a água? Isso, vai evaporar. Vai evaporar, mas se você estiver numa região fria, o que vai acontecer com esse lugar, com essa água? Vai ficar empoçada, né? Você está lá no extremo, gelado mesmo, né? Vai dar rigidez, vai dar tudo isso aí, né? Só que aqui ele vai ter uma estagnação de sangue, estagnação de Xue. Você vai ver pela cor púrpura, a cor azulada, dor, ponto-chave é a dor. Esse esqueminha é só do Yang. Então aqui eu já estou no nível do Xue, já tá. Então aqui, ó, é o primeiro estágio, aqui é o segundo estágio, aqui é o terceiro estágio. E o sangue é o quarto estágio. Por isso que são os 4 estágios da doença. Né? E se houver a hiperatividade, o Yang aumentou demais, superaqueceu, aí sim, houve a secura, mas a nível de líquidos orgânicos. Se essa desidratação chegar a nível sanguíneo, então ele vai ter uma deficiência de Xue, que seria uma anemia, aquelas coisas todas. Aqui o que pode acontecer? Então vamos entender assim, aqui a estagnação vai dar dor e aqui vai dar fraqueza. Vamos pôr assim, anemia. Fraqueza, anemia. Se aqui é azulado, aqui vai ficar esbranquiçado. A língua muito branca é porque não tem sangue. A língua púrpura, azulada, é estagnação. E a vermelha? A vermelha vai ser quando
essa estagnação aqui, o branco, o azul, ele está associado ao frio. Se essa deficiência se associar com o calor, aí a cor disso vai ser o vermelho.